Bom, gente, boa tarde. Queria cumprimentar a nossa mesa, cumprimentar o meu colega de mesa também, o Menezes, né? E, através dele, saudar a nossa querida Fatorelli e dizer que, na verdade, eu estava ansioso para ouvir o Menezes, porque, com certeza, o debate dele, estrategicamente, é superior ao debate carreira. E eu digo por quê. Nós estamos num contexto ainda de desmonte neoliberal, profundo desmonte neoliberal. E o nosso debate tem que ser profundamente conjuntural, né? Embora a gente vá entrar aqui num tema um pouco mais específico. Antes de começar, gente, eu tenho costumado fazer isso nas minhas falas, dizer para nós aqui que é necessário a gente discutir depressão e suicídio. É um problema que não afeta só pessoas, é um problema social, e existe na nossa categoria, a ponto de hoje, né, a gente ter tido esse informe super trágico, né? Agora é preciso que a gente discuta, né? É preciso que a gente entenda que depressão é um problema social, suicídio é um problema social, e nós não podemos fechar os olhos, porque ele está ao nosso lado, né? E quando a gente menos percebe, menos espera, a gente acaba percebendo alguém depressivo ou, no limite, alguém que se suicida. Então, nós não podemos fechar os olhos para esse problema. Bom, parabenizar a organização do Congresso. Eu fiquei comovido com a menção a Margarida Barreto. É uma pessoa que ajudou a construir a nossa concepção sindical. E eu acho que, assim, eu fiquei muito comovido, né? E acho que as falas que aconteceram no debate de assédio justificam isso. Mas vamos lá. Falando sobre o nosso tema, né? E eu queria dizer para vocês que eu não vim aqui, né? Bom, para quem não sabe, né, eu participei de vários dos debates de carreira e ajudei a sistematizar o debate de 2009, que levou a um projeto aprovado na plenária da FENAJUF em 2009. Quem quiser entender o que foi esse acúmulo, eu sugiro acessar a página da FENAJUF e ler a íntegra do projeto que nós aprovamos naquela época. Principalmente porque é o seguinte, aquele projeto, ainda hoje, é um dos debates mais avançados sobre carreira, não só em âmbito de Poder Judiciário, mas também no próprio serviço público, porque esse debate foi sendo sabotado desde a Constituição. E os debates de plano de cargos e salários só aconteceram porque nós começamos discutindo carreira. E a forma como nós adotamos esse debate começa exatamente num debate que é primordial, que é a concepção de Estado. A gente não tem como fazer uma discussão sobre carreira no serviço público sem discutir que Estado nós estamos tentando construir a partir dessa carreira. Porque nós, enquanto agentes públicos, né, servidores públicos, a nossa função é atender a sociedade. Mas atender qual sociedade e sob qual perspectiva? E esse foi um tema que percorreu toda a história de organização do Poder Judiciário, né? Então, várias pessoas que estão aqui ajudaram a construir esse debate. E eu queria até dizer, né, hoje, quando a gente vê categorias discutindo plano de cargos e salários, de nada, né, com um pouquinho de arrogância, esse debate surgiu entre nós, porque nós tentamos discutir carreira no Supremo, né, eu não lembro quem estava aqui, talvez Neemias estivesse na reunião, né, não lembro se mais alguém daqui estava, mas quando a gente, olha, nós queremos discutir carreira, né, só que havia dois empecilhos, um da magistratura, que é óbvio, não tinha interesse de discutir organização de trabalho, porque, embora não fosse denominado assédio, o assédio sempre foi uma marca de gestão no Poder Judiciário, mas não só deles. Também colegas que ocupavam funções de cargos comissionados tinham uma visão de estrutura de poder que seria contrariada com um debate de profissionalização de carreira. E esse termo, profissionalização de carreira, eu acho que é fundamental para a gente. Porque, ao longo das décadas, de lá para cá, de 96 para cá, nós perdemos a noção de vocação pública. E, ao perder essa noção, a gente perdeu a percepção de que papel a gente cumpre no Poder Judiciário.
E pode parecer estranho, né? Mas, na verdade, várias mudanças que vão acontecendo no Poder Judiciário ao longo dos anos afastam o Poder Judiciário da sociedade. E não sou eu que diz isso. Isso é o Banco Mundial e via CNJ. Quando o CNJ está falando em se preocupar com a primeira instância, ele não está preocupado em organizar uma primeira instância mais eficiente. O que está sinalizado, eu vou comentar mais para frente, é a extinção da primeira instância. E isso está sinalizado, e não sou eu que estou inventando. Se a gente começar a discutir, eu vou apontar mais na frente, no debate sobre teletrabalho, né? É isso que está sinalizado. Mas isso, gente, não está acontecendo porque há uma diretriz do CNJ ou um conluio. Não. Existem dois modelos sendo aplicados no Poder Judiciário hoje. Um modelo é o modelo do Banco Mundial, que já desde 96 ele tem uma política para o Poder Judiciário em toda a América Latina. O famoso documento 319, que as pessoas até daqui a pouco vão me xingar de tanto falar desse documento. E é bom ler a versão que tem notas, porque tem uma versão divulgada que não tem nota nenhuma, as notas são explicativas. Gente, sumiu o tempo aqui, viu? Esse é um marco. E o que diz o Banco Mundial? Primeiro, no documento 319 não fala magistratura, no máximo menciona uma assessoria técnica, e o resto é advogados. Não tem sociedade no documento 319. Ele tem as pessoas que representam a sociedade. A segunda diretriz importante, que baliza a discussão no CNJ, é o velho projeto de reforma do Estado do Bresser Pereira, aquele que foi introduzido a partir de Fernando Henrique, do governo Fernando Henrique. Eu preciso muito saber quanto tempo eu tenho, tá? Bom, não, tudo bem. Não, porque eu tinha me organizado para falar conforme o tempo. Agora, bom, vamos lá. Vamos seguindo. Agora, eu não consegui ler todas as teses, né, o caderno de teses do nosso congresso, mas, por falar em concepção de Estado, eu tenho certeza que a gente deve ter pelo menos dois aspectos tratados nas nossas teses. Primeiro, que o mundo está sob uma ameaça de um avanço do fascismo. A gente pode chamar ele de neofascismo, podemos chamar de protofascismo, ou um fascismo diferenciado, mas é fato que hoje no mundo o fascismo teve um reascenso. E isso é determinante para o debate político de toda a humanidade, não é só da nossa categoria. E eu já digo para quem está distraído, qualquer pessoa nessa sala hoje, com fortalecimento do fascismo, qualquer pessoa dessa sala é um potencial perseguido político. Eu não estou sendo dramático, porque isso já está acontecendo hoje. No governo anterior, pessoas foram perseguidas. Havia uma lista de funcionários públicos que foram perseguidos. Então, não é uma coisa, não é uma ilação, não é um delírio meu, eu delirei, sonhei, hoje à noite vim aqui. Não, estou falando de fatos. Estão acontecendo. Aconteceram e alguns deles não foram revertidos. O tema do Menezes é Previdência, mas se a Maria Lúcia falasse do arcabouço fiscal, não existe solução para a realidade atual do serviço público e de Estado no arcabouço. Não existe no país contraponto à lei de responsabilidade fiscal. Não existe lei de responsabilidade social nesse país. O Estado não precisa tomar conta dos seus deveres sociais. Isso também não é uma ilação, isso é uma realidade. E assim como funciona dessa forma, as garantias sociais estão cada vez mais recuando. E, bom, não precisa ir longe, essa semana nós descobrimos que mulheres e homens não devem ganhar o mesmo salário. Isso é invenção? Eu não estou falando de algo que é uma hipótese de um segmento, de uma fração da sociedade que acredita nesses valores. São pessoas que votaram contra essa medida. Isso é real, isso é hoje. E essa mesma diretriz ideológica... Nossa, já foram 12 minutos? Tá.
não consegui nem entrar em carreira. Ela estava em vigor. E se nós pensamos em discutir direitos, é contra isso que nós temos que lutar. Porque nós não estamos mais no momento em que o Fernando Henrique pautava reformas neoliberais e a gente lutou e garantiu permanecer e até conquistar direitos, né? A nossa categoria, dependendo do recorte econômico que se faça, conseguiu, de certa forma, preservar poder aquisitivo. Isso já não está mais no nosso horizonte. Porque não existe mais, não cabe política salarial para o setor público no arcabouço fiscal. Não cabe, não há previsão para isso. Porque o arcabouço fiscal, ele visa garantir que os bancos continuem e os juros continuem sendo honrados. Mas o resto da sociedade tem que disputar o restante do orçamento, a fração de orçamento que está, né, sobrando, além dos juros. Agora eu me assustei com o tempo, eu vou direto para o próximo ponto de carreira, que eu estava tentando dar um pano de fundo, porque a coisa não é simples, né? Mas vamos lá. Infelizmente, também não vou agradar algumas pessoas. Em 1989, nós fundamos o Sindicato do Eleitoral. Em 90, nós já estávamos discutindo unificação em nível federal, né? E a primeira greve na Justiça Eleitoral foi de artífices, mais ou menos em 1990. Não existe mais cargo de artífice no Judiciário. Nós conseguimos resistir até, não me lembro se 1 ou 2 PCS, mas o fato é que hoje não se provê mais cargo de artífice. Daqui a pouco, os filhos dos colegas terceirizados não vão poder ter acesso ao judiciário como trabalhadores, porque os cargos no judiciário serão de nível superior. E mais que isso, aquele colega que se suicidou ontem, se ele trabalhasse no judiciário, ele estaria ganhando 3 vezes o salário dele, ou 2 vezes mais. Mas ele ganha 1/3 do salário, porque 2/3 é pago para a empresa. E essa é uma luta que a gente tinha e que, gente, nós não fomos vitoriosos. Um dos desafios do debate de carreira é a gente discutir como é que o conjunto da sociedade tem acesso a cargo público no Poder Judiciário. Ou não precisa. Se a gente não aceitar esse desafio, nós estamos fechando os olhos para a sociedade. E não vamos ter ilusão, gente. Quando nós fechamos os olhos para a sociedade também está fechando os olhos para nós. Porque se é uma categoria elitizada, para quê? E aí eu vou entrar no teletrabalho. Não sei quem lembra aqui dos Jetsons, o pessoal de mais idade, né? Então, era um desenhozinho muito gracioso, muito engraçado. E só um fato pitoresco. Os Jetsons tinham uma empregada, era um robô empregada. Claramente, era a imagem de uma negra antiga daquelas amas de leite. O racismo estava ali presente. Quando se discutia Jetsons e reformas e revoluções industriais, que foi tratado aqui no painel anterior, qual era a grande promessa? Olha, nós vamos conseguir melhorar a produtividade, com isso a qualidade de vida vai melhorar. Então, a humanidade vai poder ter acesso a uma qualidade de vida melhor, porque nós vamos colocar máquinas substituindo as pessoas e as pessoas terão mais tempo livre e condições de vida diferentes. Veio a primeira revolução, veio a segunda, veio a terceira, veio a quarta e estamos em teletrabalho. E as pessoas não se deram conta que estão adoecendo em casa. A doença que antes acontecia dentro do trabalho, ela vai acontecer muito breve em casa e com um problema mais grave. Essa doença entra direto nas famílias, porque o adoecimento no trabalho já afeta a família. A gente tem ouvido falar de ChatGPT, né? Tem muita gente comemorando. Agora, eu não sei se vocês têm visto tecnicamente como é que está sendo tratada a inteligência artificial conversacional. Eu vou falar bem a real para vocês. Uma vez inserida toda... O judiciário está trabalhando com machine learning, né? Está instruindo a máquina para resolver ou pensar juridicamente. Daqui a pouco, toda a jurisprudência de todo o Poder Judiciário vai estar dentro de
de um data center à disposição de uma inteligência artificial. A gente está ouvindo falar muita coisa maravilhosa, mas eu quero alertar para uma experiência que já acontece em outras áreas. Vamos supor que o Fabiano é um juiz, já 20 anos de magistratura. Vou chamar de ChatGPT. ChatGPT, analise as decisões do Fabiano em todas as demandas que ele julgou e busque forma de justificar essa demanda ou esse interesse a partir da jurisprudência que ele criou. E vocês acham que vão ser trabalhadores ou sociedade fazendo usando esse tipo de recurso? Não. Vai ser o grande capital. Vão encontrar em nós mesmos exemplos de como a gente se convencer a defender qualquer tese, inclusive tese contra o interesse do trabalhador. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma área em que isso já avançou, duas, aliás, que é a arte. Hoje você consegue ter equipamentos que compõem como o Mozart. Hoje você tem equipamentos, o Dali é um deles, né, que pinta como Salvador Dalí. Então, olha, imagine o seguinte, eu tenho aqui um rio e uma lua. Desenhem um rio e uma lua como se fosse Salvador Dalí. Por que vocês acham que estão tentando fazer esse tipo de aproximação? Para chegar exatamente nessa outra situação que eu tinha mencionado. Como é que eu faço a justiça ser injusta? Pega toda a jurisprudência e diz para a máquina, como é que você faz esse cara que pensa assim decidir assado? Isso é o papel do algoritmo. Porque ele faz isso conosco hoje. Você abre hoje uma página na internet, vamos supor que você está procurando ou querer comprar um carro novo, daqui a pouco você recebe propaganda de carros. Né? Ou, às vezes, tem gente que já falou isso. Estou falando aqui sobre um jogo de panelas novo para minha casa. Você não procurou nada na internet. Daqui a pouco aparece propaganda de jogo de panelas, porque o microfone estava aberto. E hoje o computador ouve. Né? Bom, gente, para concluir, o que eu quero dizer? Nós temos aqui um desafio. Eu fiz questão de ser bem conjuntural, porque tem um detalhe que eu queria deixar para o final. Esta categoria, ela foi capaz de resolver todos os desafios que ela colocou para si mesma. Quando nós escrevemos os PCS, quando nós escrevemos o plano de carreira, nós temos resposta, que até hoje a administração não tem. Quando o CNJ está propondo uma mesa, ele está propondo uma mesa porque nós apontamos o caminho. E essa mesa foi reivindicação nossa. Não foi uma coisa que o CNJ acordou um dia bonzinho e falou, vamos chamá-los. Não, era uma reivindicação. É claro que o motivo para eles terem atendido, aí é com eles, é um outro problema. Mas, gente, a solução, nós temos duas soluções. Primeiro, a categoria tem que discutir. Nós temos que nos reunir, encarar os nossos problemas, elencar os nossos problemas e pensar em soluções. Na minha opinião, os marcos são esses que eu apresentei. Nós precisamos entender que o interesse da sociedade tem que ser preservado. Nós precisamos entender que o teletrabalho tem que vir para melhorar a qualidade de vida. Aliás, não sei porque nós não estamos discutindo jornada de trabalho. Com a máquina atuando, nós temos que trabalhar menos, não mais. E o outro elemento é que nós somos capazes de gerir o Poder Judiciário melhor que qualquer tribunal, de qualquer juiz ou de qualquer gestor. Porque quem decide, quem realiza o trabalho, está aqui. Né? Ou os aposentados que têm experiência, que também têm que estar nesse debate. E a segunda questão, muita luta. Se a gente acha que daqui para frente a gente não vai precisar lutar, nós estamos muito enganados. Ao contrário, nós estamos vindo de 4 anos de governo de terra arrasada. Nós não superamos esse governo, nós nem sequer equilibramos. Nós não voltamos nem ao tempo de Fernando Henrique. Nós estamos ainda num país em que fraudar cartão de vacina é algo aceitável. Nós estamos num país em que sumir com móveis que pertencem ao Estado é algo aceitável. Então, gente, nós temos todos esses 4 anos para trazer de volta e superar.
Porque a reforma do Fernando Henrique, ela não parou, ela foi aprofundada. O neoliberalismo foi aprofundado no país. Bom, gente, depois, se for o caso, a gente pode discutir questões mais pontuais, mas eu acho assim que era necessário a gente reabrir essa discussão. Eu nem sou a pessoa hoje mais capaz, né? Eu sei que a FenaJuve está trabalhando com a Vera, né? Mais capaz a pautar esse debate. Mas eu tenho certeza que, se a gente abrir a discussão, a categoria apresenta os problemas e oferece soluções. E a nossa luta vai e conquista, porque a nossa luta faz acontecer. Obrigado. Obrigado, Demerson.